Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a birra e desse sentimento, muitas vezes de surpresa, da sensação até de eu não estou conhecendo essa criança, o que está acontecendo? Olá, meu nome é Daniela Faria. No vídeo de hoje a gente vai tratar mais um pouquinho da birra, porque muitas vezes a gente se assusta. A birra é muito forte mesmo e as crianças têm se alongado muitas vezes na birra. E o nosso desafio, e é dos grandes, é não entrar no medo. Porque o medo da birra a gente já falou, mas o medo de ter alguma coisa errada, o medo de essa criança ter algum problema, o medo que faz a gente ficar procurando qual é o nome do que ela tem, que problema que ela tem. Esse é um momento, gente, que provavelmente essa criança ela deve estar expressando alguma necessidade importante e que de alguma maneira a nossa talvez incoerência, talvez a nossa inconstância esteja dizendo para ela que essa birra vale a pena, porque de alguma forma ela tem conseguido algo que seja a nossa atenção, a nossa presença, a nossa parada para olhar tudo aquilo e se assustar com aquilo e fazer com que a gente fique perto. Porque muitas vezes, se não fosse nesse grande momento de tensão, talvez a gente não estivesse dando muita atenção mesmo. Então, a gente tem um ponto importante para falar da birra, dessa birra que assusta, que é a importância da gente retomar as 3 palavras importantes da educação: a coerência, a constância e a consequência. É só através dessas 3 posturas que a gente consegue retomar o prumo do barco. Porque quando a gente fica instável e fica inconstante e fica incoerente, lidando com isso cada vez de uma maneira, a criança ela percebe que ela ainda tem uma brecha para aquilo funcionar. E a hora que ela tem uma brecha para aquilo funcionar, ela ainda investe nessa forma e nessa tentativa de conseguir algo que ela quer. A hora que a gente é coerente com a forma como a gente lida com a situação, e normalmente é dizendo, olha, assim a mamãe não entende, assim a mamãe não quer, eu vou para lá, eu vou esperar você se acalmar, e a gente mostrar para essa criança que a gente não está comunicando nada dessa maneira. A hora que a gente é coerente na forma e constante para que toda vez que a birra aparece, para que a gente haja da mesma maneira, a hora que essas 2 posturas acontecem, junto da consequência, olha, eu não vou ficar perto aqui com você, eu estou esperando você se acalmar, mas eu estou esperando sentada lá na outra sala, estou esperando sentada no quarto, estou esperando você ali na cozinha, porque a mamãe está triste, a mamãe não gosta assim. Assim que você se acalmar, eu vou tentar te ajudar e vou ver o que você precisa. Na hora que a gente consegue assumir essas 3 posturas, e assumir essas 3 posturas significa eu vou acalmar o medo, eu sei que isso daqui é um processo e que com essas 3 posturas, normalmente, essa birra vai embora. Na hora que a gente consegue assumir essa postura, o medo ele vai diminuindo. Porque o perigo desse medo é que ele vai colocando a gente mais distante da criança, porque a criança ela está naquela história, ela está naquele momento super turbulento e a nossa atenção, em vez de encontrar e oferecer um caminho para ela, a nossa atenção está em saber, e a mente tagarela em saber qual é o problema que ela tem, porque deve ser muito sério. Então, a hora que a gente consegue acalmar esse medo e adotar as posturas que realmente vão dar um norte para essa criança, com alguns dias a gente já começa a ver alguma outra postura surgindo. Ela começa a ter os primeiros passos no aprendizado de que esse não é um bom caminho, de que esse caminho não funciona e de que minha mãe está ali me orientando e me ajudando, meu pai também, a construir qual é o passo para eu expressar a minha necessidade e para eu conquistar alguma coisa importante. Essa história da birra, ela pode realmente assustar, mas ela nos chama para existir. E essa coerência, essa constância e essa consequência só se tornam possíveis quando a gente existe. E o medo, ele fragiliza a nossa presença. Ele deixa a gente realmente com a atenção em outro lugar e com o coração muito angustiado, a mente a 1000 por hora tentando descobrir o que tem de errado ali. E a gente perde a oportunidade de construir um aprendizado para todos. Com a existência do adulto e essas posturas, a criança ela se sente segura
e aí ela pode se acalmar para conquistar uma outra maneira. Porque muitas vezes essa birra grande, que dura tempos, que é 1 hora chorando, que parece que a criança está num transe, muitas vezes, se a gente for olhar o sutil disso, talvez tenha medo ali também. Talvez tenha medo da não condução, do não acompanhamento. Então, a hora que a gente assume esse lugar e age nessas 3 posturas, a criança se acalma e ela descobre algo que é muito lindo e que eu tenho acompanhado algumas crianças descobrindo. É possível fazer diferente. E essa fala, ela já é já traz um poder enorme para essa criança. Você consegue fazer diferente. A hora que eu saio do medo e eu entro nessa potência e nessa certeza, o outro também confia que ele é capaz. A dica que eu queria dar hoje para vocês é exatamente esse mapeamento dessa tagarelice, de o que você escuta na hora que um filho se joga no chão no meio do shopping, na hora que qualquer tipo de frustração traz ele para uma crise muito grande, e perceba o teu posicionamento, a falta dele e a falta da sua presença, da sua existência, porque você está ocupando a mente com toda essa dúvida racional de qual é o nome do problema. Isso faz com que ele fique ainda mais água esparramada, ele fique ainda mais perdido nessa emoção tão forte que veio. A nossa ajuda, ela é importante e ela é o caminho pelo qual essa criança consegue ir adquirindo contorno físico, contorno emocional e percebendo que ela tem um outro jeito para fazer a sua reivindicação, a sua solicitação, o seu pedido, um outro jeito para contar da sua necessidade. Espero que isso tranquilize e que a gente possa passar por esses momentos de uma maneira mais calma e mais segura. E também queria fazer um convite. Muitas vezes no primeiro vídeo de birra eu falei sobre isso. A gente se preocupa tanto com o que os outros estão pensando e nesse vídeo, além da gente pensar que toda hora é hora de educar, e eu penso muito isso, nesse vídeo eu queria fazer um convite para quem está observando uma birra. Porque muitas vezes a gente não está na situação, não é o nosso filho, você observa uma birra e, sem perceber, você já está tendo um olhar de julgamento. O convite desse vídeo é para que a gente também seja mais generoso com as crianças que ainda estão aprendendo isso, com pais e mães que ainda estão aprendendo isso, com todos nós que ainda estamos aprendendo isso. Vai ser muito melhor para o outro e vai ser muito melhor para a gente. Porque desse jeito a gente realmente ajuda, a gente muda o campo. E a gente propõe um campo, que é um campo de energia que possibilita o crescimento de todos. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado e na semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau!